Eu falei, né? Eu sou especialista em saúde da mulher e da criança e oncologia e cuidados paliativos. Nessa pocket aula foi pedido para a gente fazer um resumo, dar só aquele pequeno spoiler sobre a avaliação nutricional na gestação. A gente compreende que a gestação, ela é um estado em que é como se a gente fala, a gente brinca até na nutrição. Se o paciente crítico ele é um atleta, devido a todo o estado hipercatabólico com que ele passa, a gestação também é. Essa mulher, ela também passa por um estado hipermetabólico, de intensa divisão celular, sobretudo no primeiro trimestre gestacional. Por isso que essa imagem ela é tão importante, para a gente visualizar a gestação como um todo. Então, quando a gente vê que no período embrionário, nos primeiros 2 meses, é o maior período de desenvolvimento da parte neurológica desse bebê, da parte de todo o tubo neural, principalmente da questão do desenvolvimento da coluna, e que vai responder por todos os próximos meses. E a gente passa os 3 até os 6 meses de desenvolvimento, porém, quando chegam nos últimos 3 meses, a gente passa no último trimestre gestacional, é o nosso estado de hiperplasia, ou seja, a maior quantidade de divisão celular e crescimento desse feto. Só que independente de estar no primeiro mês ou no nono mês, a nutrição ela vai perpassar por todo esse período gestacional, sendo de intensa importância, tá? É, a gente precisa falar sobre alguns aspectos fisiológicos, primeiramente, tá? Mas de forma bem básica, bem rápida, porque a gente vai desenvolver nas aulas de forma mais a fundo todos esses aspectos fisiológicos. Quando a gente faz nutrição fetal, a gente não pode esquecer dos dois órgãos primordiais na gestação, que é o cordão umbilical e a placenta. Por meio do cordão umbilical e da placenta vai ser feita toda essa nutrição desse bebê e por meio de vários mecanismos, como no caso da difusão simples. Banca de prova de resistência ama perguntar sobre isso. Então, por isso que eu até deixei descrito aqui para vocês, como uma forma de meio que um resuminho, justamente para já conseguir dar essa visualizada melhor nesses mecanismos. Como difusão simples, água, cloro, vitaminas lipossolúveis, como a vitamina A, D e K, e a difusão facilitada. Vamos lembrar lá da química. A difusão facilitada é uma facilidade de passar de fora para dentro dessa célula. E um desses nutrientes que passam de forma mais facilitada é a glicose. Lembra que a Samara falou que um dos tipos de diabetes também é a diabetes gestacional? Então, é o feto, ele tem uma necessidade de glicose. É a fonte primordial de energia dele. No entanto, essa glicose ela tem uma difusão facilitada nesse organismo. Isso, durante a gestação, vai gerar um estado de hiperglicemia, que no decorrer pode acabar causando essa resistência insulínica, sobretudo no segundo e terceiro trimestre. Ou seja, pode ocorrer diabetes gestacional no início da gestação? Pode. No entanto, é onde ocorre na maior parte do segundo e terceiro trimestre, e isso pode intercorrer é, com desfechos gestacionais desfavoráveis. Que aí a gente vai, durante as aulas, a gente vai falar sobre esses possíveis desfechos. Um deles é a diabetes gestacional, que a diabetes gestacional pode influenciar no parto prematuro, e aí a prematuridade vai influenciar em todo o desenvolvimento desse bebê. Mas aí é cena para os próximos capítulos, tá? E além disso, a gente também tem um transporte ativo de aminoácidos, cálcio, ferro, fósforo e das vitaminas hidrossolúveis. E as proteínas, que são também nutrientes que vão passar pelo cordão umbilical para a placenta por meio da pinocitose. Então, qual é a grande questão? O estado nutricional materno vai influenciar no desenvolvimento gestacional? Vai. O estado nutricional materno vai influenciar também no tamanho da placenta. E o tamanho dessa placenta vai influenciar em todos esses mecanismos de difusão de troca de nutrientes para o melhor funcionamento, melhor nutrição desse bebê, tá bom? Então, quando a gente fala de avaliação nutricional na gestação, eu sempre brinco que é o ABCD da nutrição. O A de antropometria, B de bioquímico, C de clínico e D de dietético. O que que acontece? Na nossa avaliação nutricional, a antropometria. Na antropometria, a gente vai verificar o peso gestacional, ganho de peso semanal e o estado nutricional materno inicial, né? Bioquímico, a gente vai verificar as vitaminas, as dosagens hormonais e o estado glicêmico, como eu já falei anteriormente na fisiologia.
O clínico, a gente vai fazer toda essa anamnese clínica dessa paciente, ver as possíveis comorbidades que ela já pode ter, tá? E os antecedentes médicos, seja alergias, intolerâncias ou até mesmo doenças e tratamentos anteriores que ela já fez e que poderão influenciar na gestação. Aqui eu faço um parêntese muito especial para as gestantes pós-cirurgia bariátrica, que a gente vai tratar nas próximas aulas, que é um assunto que, se não caiu ano passado, com certeza deve cair esse ano, porque é um assunto que está em voga, a mídia está sendo falado, saíram várias pesquisas já sobre a gestação com esses pacientes pós-bariátricas, e a gente tem diversas inferências bioquímicas e clínicas com elas, tá? E também com as gestantes que são vegetarianas. Na questão dietética, a gente vai ver todo esse histórico dietético, se apresenta alergias, intolerâncias, e fazer os cálculos dessas necessidades nutricionais. Então, a avaliação nutricional é uma avaliação global dessa gestante e que perpassa por todos esses aspectos. As questões de residência amam misturar todo mundo. Então, por isso que a gente precisa dar essa visão global para vocês, tá? Antes de mais nada, nossa avaliação nutricional, o primeiro passo dela é a triagem nutricional. Como futuros residentes, em hospitais, o primeiro passo de toda avaliação nutricional do paciente é a triagem nutricional. No entanto, para gestantes, a gente ainda não tem consenso na literatura sobre como é feita essa triagem. Nós não temos um teste de triagem específico para gestante, mas temos adaptações, como a MUST, que inclui e é aplicável a gestantes e lactantes. Outros vão usar a NRS, que é a nossa NRS de adulto padrão, adaptada para a gestação, que foi feita pela Associação Brasileira de Nutrologia, onde ela só acrescentou, dentro daquelas características da NRS, o estado gestacional, patologias obstétricas presentes, tá? Mas ter um método específico para triagem nutricional de gestantes ou puérperas, infelizmente ainda não temos. Quanto à antropometria, avaliação antropométrica. Primeiro passo de tudo é identificar a semana gestacional dessa paciente, que ela pode ser feita pela DUM, pela data da última menstruação, que aí vai ser o intervalo entre a data da menstruação e a consulta presente que vocês vão estar fazendo, ou pela ultrassom. Geralmente, as provas de concurso e de residência dão essa semana gestacional para vocês. Mas se o elaborador da questão quiser atrapalhar mais a nossa vida, ele vai dar uma data para a gente calcular. Então, já preparando para isso, é importante sempre lembrar que o tempo dessas semanas é dividido em 7 por conta dos dias da semana, e caso seja necessário, a gente vai arredondar esse tempo gestacional para o seguinte: se foi até 1, 2, 3 dias considerados nessa semana gestacional, a gente vai arredondar para a semana anterior. Então, por exemplo, no exemplo que eu coloquei, a gestante de 11 semanas e 2 dias, ela foi justamente arredondada para 11 semanas. E quando na identificação dessa semana gestacional, o resultado foi 11 semanas e 5 dias, Raíssa. Então, a gente já vai arredondar para 12 semanas, tá? Para a gente ter esse cálculo de forma mais exata em relação a isso. Vamos lá. Segundo passo, calcular e classificar esse IMC pré-gestacional. O IMC pré-gestacional, ele é calculado seguindo as recomendações da OMS para pessoas normais. Vocês podem ver, os intervalos são da população normal, que a gente está calculando esse estado nutricional com o IMC pré-gestacional. Observações. A gente vai usar o peso referido, ou, se de repente ela não souber, coletar até a 13ª semana. Ah, não é possível, então a gente vai coletar da primeira consulta, tá? Mas o ideal é seu peso referido ou coletado até a 13ª semana. Aqui é o meu ponto de observação, tá? Banca de residência e concurso adoram essas pegadinhas. Gestante e adolescente, podemos usar o intervalo do IMC pré-gestacional para a população normal? Não. Ela ainda é adolescente, então ela ainda faz parte da curva IMC-idade da OMS para crianças e adolescentes, tá bom? Então, a adolescente, vamos usar a curva OMS padrão IMC-idade para elas. Identificamos IMC, calculamos esse estado pré-gestacional, vamos saber se é baixo peso, peso normal, sobrepeso ou obesa.
E aí a gente vai estimar esse ganho de peso gestacional. Lembrando que ganho de peso gestacional, a gente vai levar em conta o IMC pré-gestacional. Essa gestante, ela é de feto único ou gemelar. Nessa tela, eu estou colocando para vocês duas tabelas. Uma tabela que faz referência ao ganho de peso semanal e total para a gestação de pacientes não gemelares. Então, eu sei, é muito número para gravar, é uma loucura, mas se for para focar em tentar gravar, tentar lembrar dos intervalos do ganho de peso total, que é o que geralmente pedem, a maioria pedem, mas pedem muito um intervalo. Por exemplo, baixo peso, peso normal, uma paciente eutrófica, ela está ganhando, ou não, uma paciente com sobrepeso, ela está ganhando, ela deve ganhar quanto? Em média, semanalmente, 0,3 quilogramas, que a gente vai considerar segundo e terceiro trimestres. Entende? Então, são parâmetros que a gente deve levar em conta, tá bom? O ganho de peso total na gestação. Então, baixo peso, vamos ganhar de 12,5 kg a 18. Ela é eutrófica, peso normal, de 11,5 a 16. Sobrepeso, ela vai ganhar de 7 a 11,5. Ela é uma paciente obesa, ela deve ganhar de 5 a 9 quilos no total dessa gestação, tá? E aí, a gente passa para a questão da gemelaridade. Quando uma mãe é gemelar. Infelizmente, na pesquisa que foi feita, que serviu como base, eles não tiveram dado suficiente de mães de baixo peso gemelares. Por isso que a gente tem essa inconsistência de dados insuficientes do ganho total de gestação com elas. Mas aí as eutróficas ganham de 16 quilos a 24,5, de 14,1 a 22,7, de 11,4 a 19,1. É importante focar em gravar o que geralmente eles pedem gemelares, tá? É algo que, porque a gente sempre foca no feto único, e às vezes a banca gosta de pegar nos que a galera não curte focar. No meu ano de residência teve uma questão que, inclusive, foi em relação ao ganho de peso de gemelares. E uma galera errou, porque justamente a gente foca nesse feto único, tá? E aqui, na estimativa de ganho de peso gestacional, a gente vai ter uma importante observação, porque nós tivemos uma importante atualização. Desde 2022, na atualização da caderneta da gestante pelo Ministério da Saúde, foram inclusos novos parâmetros de ganho de peso gestacional, que foram feitos pela UFRJ, sob o comando do professor Gilberto Cac, que é referência no Brasil em relação à nutrição obstétrica, nutrição materno-infantil, tá? E o que que acontece? Estamos falando aqui focados em editais residência. O FPA, o EPA e CESUPA, na sua descrição do edital, ainda tem como referência as curvas da OMS para ganho de peso, que é essas daqui, tá? Então, temos essa aqui para não gemelar e gemelar. Esta é a referência para o EPA, o FPA e CESUPA. Até então. No entanto, estamos aqui, acredito que também tenham pessoas que queiram fazer o ENARE. E o ENARE já leva em consideração a atualização da caderneta da gestante. Esse ano, a banca do ENARE que fechou é a FGV. Para quem não é do mundo dos concursos, a FGV, ela é uma banca um pouquinho complicada, porque é um pouquinho chata em relação às coisinhas que ela pede. E ela é sempre muito atualizada. Então, eles sim já vão cobrar no ENARE, já cobram desde o ano passado. Então, este ano vão continuar cobrando pela atualização da caderneta da gestante de 2022, que foi esse estudo feito pelo Gilberto Cac em 2021 e que já está incluso na caderneta atual da gestante. Qual é a vantagem? Não sei se vocês sabem, mas esse estudo aqui da OMS, do Instituto de Medicina, ele não foi feito com gestantes brasileiras, ele foi feito com gestantes americanas, europeias. Então, ele, de certa forma, não refletia a realidade da gestante brasileira, com todas as suas peculiaridades, a sua miscigenação, que sim influenciam no estado nutricional e tendência a ter comorbidades associadas a esse período gestacional, já que nós temos uma intensa transformação hormonal e metabólica no corpo dessa mulher, tá? E, então, o estudo do Gilberto Cac foi levar em conta gestantes brasileiras, tá? Então, qual seria a vantagem
desse estudo, dessa atualização. A partir de agora, as curvas de ganho de peso gestacional levam em conta a característica da gestante brasileira. Qual é a desvantagem? Só levou em consideração a característica da gestante brasileira de feto único, ou seja, gestantes gemelares, eles não tiveram coro, não tiveram amostra suficiente para estabelecer essas curvas. Então, por enquanto, só temos a atualização da curva de ganho de peso para gestantes de um bebê, de um feto, tá? Então, o que que a gente vai levar em conta? Precisamos, o que é comum das duas atualizações? Precisamos lembrar do ganho de peso total de gemelares, que se manteve estável, mas essa atualização do ganho de peso semanal e total para a gestação não gemelar, ou seja, de feto único, que ainda é considerada pelo EPO-FPA e CESUPA, ela também vai ganhar uma companheira, que é esta atualização aqui do ganho de peso. Todas essas curvas, elas estão disponíveis no PDF da caderneta atualizada de gestante, tá? Todas elas foram retiradas da caderneta. Então, a gente vê aqui que o intervalo de IMC pré-gestacional é o mesmo, considerado, tá bom? E o ganho de peso recomendado total da gestação mudou. Aqui estamos a curva, mas eu vou trazer para vocês aqui o quadrinho, tá? Bate print, coloca lá na mesa quando estiver estudando, comparando, que é só exercitando mesmo, com flashcard que a gente vai conseguir lembrar. O que é importante destacar aqui, a partir de agora, se antes era contado o ganho de peso durante toda a gestação, a partir de hoje, gestantes que possuem sobrepeso e obesidade, é esperado, não é esperado nenhum ganho de peso, justamente porque elas já têm uma reserva energética até as 13 semanas, geralmente até o primeiro trimestre. Podem prestar atenção lá na curvinha aqui, que a gestante que está no IMC de sobrepeso e obesidade tem um intervalo negativo, é de menos 1,6 quilos até menos 0,05. Raíssa, por que então que essa gestante ela tem esse intervalo negativo? Mas o que que se espera? A gente vai fazer dieta? Ela vai fazer dieta para emagrecimento? Não, gente. Devido a esses padrões metabólicos que interferem no início da gestação, por vezes essas gestantes elas cursam com hiperêmese gravídica, ou seja, com vômitos incoercíveis, enjoos, náuseas, que afetam esse ganho de peso por elas. Então, já é esperado que tenha esse não ganho de peso. Então, a gente vai. Onde é que a gente vai esperar ganho de peso efetivo? Pacientes eutróficas e baixo peso. A partir do segundo trimestre, é esperado o ganho de peso de todas, porque a gente já entra naquele estado de hiperplasia metabólica, então a gente vai ter uma intensa divisão celular e aumento expressivo do tamanho fetal. Por conta disso, a gente já tem esse acúmulo de peso a partir do segundo trimestre. Aí a gente foca lá, que eu até marquei para vocês com todo o carinhozinho, até a 40ª semana, no fim do terceiro trimestre, é o ganho total da gestação. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse quadrinho, começar a ler e olhar com carinho, tá? Que provavelmente isto deverá ser cobrado. Então, o ganho total na gestação para baixo peso, eutrofia, sobrepeso e obesidade. Vamos olhar porque está completamente diferente do que a recomendação anterior da OMS. Então, por conta disso, por isso que eu achei importante explicar e frisar isso para vocês. A gente vai levar em conta as duas. Quando a gente for resolver as questões, eu trouxe questões que consideram ambas, porque a gente vai também notar na hora de resolver as questões qual é o ano dessa questão, tá bom? A partir de 2022, a gente já considera a, a recomendação atualizada. E antes disso, na resolução de questões, a gente vai ver a questão da atualização da OMS mesmo, da recomendação deles. Beleza? Passando um pouquinho a antropometria, vamos para a parte 2, que é a bioquímica. Na avaliação bioquímica, a gente vai ter uma atenção mais especial em vitaminas, como a vitamina B9, que é o ácido fólico, importantíssimo para a formação do tubo neural, toda a formação neurológica deste bebê. Ferro também, que cursa sempre, gestante sempre cursa com anemia, principalmente no primeiro trimestre, tá? Até mesmo antes da concepção. Vitamina B12, vitamina D.
acompanhar sempre o quadro de hemoglobina e da glicemia e do teste de tolerância à glicose. São pontos de total atenção nessa gestante. Nas aulas, a gente vai detalhar parâmetros, vai detalhar cada um deles para a gente ter essa maior noção. Mas eu gosto pra caramba, por isso que eu quis trazer esta imagem, porque ela é como se fosse um quadro resumo do que geralmente a gente precisa ter ideia. Então, na pré-concepção, precisamos ter noção de que a gente precisa ter um aporte adequado de ferro, vitamina B12, D, folato, vitamina B9 e iodo, por conta do quadro de formação pré-gestacional e da divisão celular. Primeiro trimestre, entram ferro, vitamina B12, D, folato, aí proteína e lipídios. Aí no segundo e terceiro trimestre, além dos outros, cálcio, vitaminas são algo que a gente vai precisar, e os carboidratos a gente vai precisar dando essa monitorada. Vamos lembrar lá da intensa questão da hiperglicemia e da resistência insulínica, principalmente no segundo e terceiro trimestres? Pois é, por isso que aí os carboidratos já ficam atentos aqui. E na fase de amamentação, que a gente também vai falar mais na frente, nas outras aulas, que é por conta da necessidade energético-proteica aumentada por conta da produção de leite materno, tá bom? Então, a gente tem, durante a gestação, da formação da criança, que são o primeiro trimestre, segundo e terceiro, durante toda a gestação, são períodos críticos para o desenvolvimento dos órgãos e tecidos embrionários fetais, e para a mãe, as interferências para a mãe de ter esse acompanhamento bioquímico adequado, é o ganho de peso apropriado, e com isso influenciando tanto na perda de peso pós-parto, depois da gestação, e também influenciando no desenvolvimento deste bebê e na não continuidade de comorbidades, como a hipertensão específica da gestação e a própria diabetes gestacional. Aí vamos para nossos itens C e D, que é a avaliação clínica e a dietética. Na semiologia nutricional, a gente sempre vai identificar sinais e sintomas de déficit de nutrientes. A gente vai sempre ver traços e características que vão cursar ou que vão dar indícios para a gente de desnutrição. Aí os sinais e sintomas são os mesmos da semiologia padrão da população normal, tá? E as comorbidades existentes. Se ela já é diabética, hipertensa, se ela tem doença renal crônica, ou se ela tem histórico de falência renal ou interferência com isso, se ela tem insuficiência cardíaca, se é paciente soropositiva, tá? Que lá na amamentação a gente vai voltar a tocar nisso aqui. E se ela tem alguma doença autoimune, como lúpus, por exemplo, tá? Então, tudo isso na nossa semiologia nutricional tem que ser levado em conta dessa paciente para também influenciar na nossa conduta nutricional em relação a essa avaliação clínica e dietética da gestante. O dietético vai fluir por meio de recordatórios intéritos e a gente também vai verificar se ela tem alergias e intolerâncias alimentares ou casos especiais, como a questão do vegetarianismo e das pacientes bariátricas, tá? Aí vamos aqui para nossas recomendações nutricionais. Raíssa, vamos fazer o calcular. Isso, eu vou ter que lembrar dessa forma de estimativa de energia total da gestante? Acredito que não e torço para que não, tá bom? Porque é só na prática mesmo que a gente consegue lembrar. Porque na prática clínica, a gente usa fórmulas de bolso. Mas em livros, para estudos, a gente usa a fórmula padrão e o adicional gestacional. Então, geralmente, não é esta equação gigante que é cobrada para os cálculos energéticos. Mas pode ver que a gente já considera na estimativa energética a gestante a partir de 9 anos de idade, tá, gente? Então, de 9 a 18 anos, da infância e adolescência, temos esse cálculo. E maiores de 19 anos, sem limite para frente, temos a outra equação. O que a gente diferencia é que a gente calcula para a eutrofia a necessidade estimada de energia, e para quando o paciente tem sobrepeso e obesidade, a gente já coloca essa questão do gasto energético total, e ele não tem tanto um acréscimo de fatores adicionais. Então, a gente consegue manter mais esse sobrepeso ou obesidade, levando em conta já aquele ganho de peso estimado da gestação. E aí, a gente tem a nosso adicional gestacional. Esse sim é muito cobrado, porque fazem muita pegadinha com esses valores de 340 a 452 e
com o adicional da amamentação. É tanto númerozinho que a gente tem que gravar que eles começam a fazer essa bagunça e a gente cai na pegadinha e acaba errando a questão, tá bom? Então, coloquei até o raiozinho nutricional aqui para lembrar que sim, esse é um ponto crítico e que a gente deve sim lembrar esse adicional da gestação, tá? No primeiro trimestre, lembra que o feto ainda tá ganhando pezinho aos poucos, às vezes nem tem ganho de peso considerado por conta do início da gestação? Pois é. Aí o adicional de gestação, não temos. Temos a recomendação mesmo do estágio de maturidade energética calculado para mulheres não gestantes, como no cálculo anterior, aqui nessa base anterior, tá? E a partir do segundo trimestre já vamos ter sim esse adicional da lactação. Então, no segundo trimestre, a gente vai ter esse adicional de 340 quilocalorias dia. Então, calculamos o gasto energético, adiciona 340. E no terceiro trimestre, por conta de já da formação, já temos, no finalzinho do terceiro trimestre, já temos também a produção de lactogênio. E a produção de leite materno, por vezes, se inicia. Então, a mulher está com uma demanda energética altíssima. Por conta disso, já temos esse aumento do adicional de gestação para 452 quilocalorias por dia, tá bom? E aí vamos para a proteína, recomendação proteica. Não temos oficialmente pela IOM uma recomendação para os gemelares na primeira metade da gestação. No entanto, temos para o feto único. Então, a gente vai ter esse adicional de essa primeira metade da gestação, necessidade proteica, 0,8 gramas quilogramas por dia. A partir da segunda metade, ele aumenta para 1,1. Em gemelares, nós temos um adicional de 50 gramas. Porque, vamos lembrar, já temos segundo e terceiro trimestre da gestação. Quando a gente entende ou pega o básico assim da fisiologia e logística, várias dessas recomendações elas começam a fazer sentido. Eu não sei como como é o padrão de estudo de vocês, mas durante a minha estadia, durante os meus estudos, eu sempre tento compreender a fisiologia para poder entender a dietoterapia do porquê que isso está acontecendo. A partir desse momento que a gente faz esse link, é maravilhoso porque a gente consegue entender, compreender e não esquecer essas recomendações, tá? Lipídios. Padrão de lipídios. A gente vai seguir o padrão da população normal, que é de 20 a 35% do VET. Atenção especial para ômega 3. Cobram, tá? Cobram. E eles acabam cobrando esse padrão de ômega 3 de 13 gramas dia, tá? Que é o recomendado pela OMS. E de ômega 6 de 1,4 gramas dia. Nossa atenção total a ômega 3, 13 gramas dia, tá bom? Carboidratos. Bem, a população normal tem a recomendação de carboidratos pela OMS em média de 130 gramas. No entanto, para gestantes, nós vamos ter essa recomendação de 175 gramas dia, tá? E fibras. Assim como a Samara até pontuou na aula dela das recomendações de fibras para o diabético, aqui também a gente vai ter uma total atençãozinha, porque podem sim cobrar que é esse quantitativo de 28 gramas de fibra dia, tá bom? Com relação a micronutrientes. Raíssa, preciso gravar todos os valores de micronutrientes? Sim, já foi cobrado. Mas de uns tempos para cá não vem sendo cobrado, mas nunca sabemos o dia de amanhã, né? Das bancas. Então, é importante a gente ir fazendo exercícios e ir pontuando em relação a essas quantidades. Aqui nós temos a RDA, que é a Recomendação Dietética Recomendada, e a UL, que são os níveis máximos. Geralmente cobram a recomendação diária. Então, por exemplo, ferro, e vamos dos principais, ferro, 27, qualquer faixa etária. Então, é o valor que a gente consegue gravar. Cálcio, 1.300, abaixo de 18 para os adolescentes, e 950 mil. B12 é a mesma, vitamina D e vitamina B9 é a mesma. Então, tem alguns valores que se repetem, então a gente consegue lembrar de forma melhor. Porque geralmente, quando a banca cobra, eles colocam valores próximos, mas não tão próximos, assim, 750, 760, 700, não. Geralmente, eles colocam 600, 700, 650. São valores que dá pra gente fazer uma diferença legal em relação a essas recomendações. E então, hora de exercitar. A gente vai começar primeiro aqui com uma questão
Fácil, né? Cobrada na residência da UEPA de 2020. Bem, quanto à avaliação do estado nutricional da grávida no pré-natal, é correto afirmar que A. É necessário estimar na primeira consulta quantas gramas a gestante deverá ganhar no primeiro trimestre, assim como o peso por semana até o fim da gestação. Letra B. A variabilidade de ganho de peso da gestante permite entender que as gestantes com baixo peso devem ganhar o mesmo peso daquelas situadas em área próxima à faixa à normalidade, até 12,5. C. A estatura da gestante pode ser aferida apenas na primeira consulta, inclusive a da gestante adolescente. D. O Ministério da Saúde adota o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN, para o monitoramento contínuo do estado nutricional da população em diversas fases da vida, exceto da gestação. E o registro do estado nutricional da grávida no prontuário ou no cartão da gestante é de vital importância para a prevenção e controle de agravos à saúde. Bem, essa questão, na época, ela foi uma questão polêmica. E eu quis trazer para vocês porque é uma característica da UEPA. Por vezes, pode acontecer de, ao primeiro olho, a gente ter duas alternativas, assim, que vocês estudaram, sabendo tudo, e, Raíssa, tem duas alternativas que podem ser certas. É a cara da UEPA fazer isso. Mas, geralmente, uma está mais correta, ou melhor, mais completa que a outra, que é o que acontece nessa questão, tá? Vamos passar para a primeira alternativa, que é a questão correta. É necessário estimar na primeira consulta quantas gramas a gestante deverá ganhar no primeiro trimestre, assim como o peso por semana até o fim da gestação. Tivemos todo aquele auê das atualizações da recomendação da gestante, tivemos toda essa questão de logística e afins justamente para falar sobre isso. Que é, sim, a gente, desde a primeira consulta, deve sim calcular esse ganho de peso dela, desde, se possível, no primeiro trimestre até o fim da gestação, sempre avaliando e monitorando esse estado nutricional. B, por que que a letra B está errada? Porque ele fala que gestante com baixo peso devem ganhar o mesmo peso daquelas em área próxima à faixa da normalidade. Quando não? Vamos lembrar aqui? Ano dessa questão, 2020. Então, para ele, quando ele coloca que elas devem ganhar o mesmo peso situado à faixa da normalidade, que é 12,5, ela inclusive estão usando, se fosse no futuro, né? A faixa de normalidade da outra atualização. Mas não, ainda estamos em 2020, então ainda e a UEPA, então ainda usamos a referência antiga. Então, 12,5 é a faixa de ganho do peso de baixo peso. Então, gestante de baixo peso deve ganhar o quê? De 12,5 a 18. E gestante de peso normal, 11,5 a 16. Não é a mesma base, tá? Letra C. A estatura da gestante pode ser aferida apenas na primeira consulta, inclusive a da gestante adolescente. Estava certo até a primeira consulta, porque geralmente elas conseguem manter a altura, mas segundo, terceiro trimestre, no terceiro, principalmente com a curvatura, elas diminuem. Mas gestante e adolescente, não. Elas ainda estão em fase de crescimento também. Então, a mudança estatural, ela ocorre durante a gestação. Então, não. Sempre é preciso medir a altura e desde a primeira consulta até o final da gestação. Tá? O Ministério da Saúde, na letra D, adota o sistema de vigilância SISVAN para a população, exceto da gestante. Negativo, né, gente? SISVAN está aí, temos as nossas curvas, temos as nossas taxas de crescimento e temos a nossa avaliação da gestante no sistema de avaliação nutricional, né? Então, é erradíssimo. E o registro do estado nutricional da grávida no prontuário ou no cartão da gestante é de vital importância, correto, para a prevenção e controle de agravos à saúde, correto. A letra E também está correta. No entanto, ela está incompleta. Por quê? Porque o que acontece? Se tivesse a letra A, ela fala pra gente de forma fidedigna, bonitinha, quantas gramas deve ganhar no primeiro, assim até o fim da gestação. No entanto, a letra E, quando ela fala que controle de agravos à saúde, ela deixa uma margem no sentido de incompletude. De agravos à saúde da mãe, do feto, o que que pode decorrer, o que que pode acontecer. O registro do estado
no cartão da gestante, nem sempre é registrado no cartão. Evita a hipótese, mas nem sempre é registrado no cartão ou no prontuário. E se ela não tiver esse acompanhamento, for ter só na hora do parto, como acontece, entendeu? Então, essa letra E tiveram várias questões pedindo para anular, mas a UEPA não acatou e ficou como gabarito a letra A, justamente porque a E está correta, mas está incompleta, tá bom? Vamos fazer um pouquinho de cálculo? Bora lá. Uma gestante adulta, na sua primeira consulta nutricional durante o pré-natal, apresenta idade gestacional de 15 semanas, tá vendo? Eles já deram para vocês a idade gestacional, que é de 15 semanas. E apresentou o peso pré-gestacional de 52 quilos e a altura de 55. Deu todas as informações para a gente. Com base nessas informações, qual é o ganho de peso semanal médio? Vamos lá. Ganho de peso semanal médio recomendado para essa gestante. A gente, como primeiro passo, vamos calcular o IMC pré-gestacional dela, para saber o estado gestacional, e a partir disso, vamos lembrar se ela é, e aí vamos ver se ela é baixo peso, eutrófico, sobrepeso ou obesa, e lembrar qual é essa recomendação de ganho de peso gestacional. Ponto 1, ano da questão, 2021. Então, recomendação antiga, OMS, tá bom? Vamos lá. Fiz aqui o cálculo para vocês já, né, para adiantar a nossa vida, e deu um IMC de 21,64. Então, estamos eutrófico, peso normal, adequadíssimo. E aí, vamos lembrar da nossa tabelinha de ganho de peso para a gestação. Seguinte, quando eles não falarem no comando da questão, é uma gestante na sua primeira, não falou se era gemelar, considere feto único, tá bom? Porque quando é gemelar, eles precisam falar. Senão a questão é passível de anulação. E aí, é o seguinte, com base nessas informações, a gente vai calcular esse ganho de peso semanal. Calculamos 21,64, eutrófica. Então, qual é o ganho de peso semanal médio para uma paciente eutrófica? 0,4, que fica entre 0,85 e 0,500 gramas gestacionais, mas o padrão é 0,4, tá? Geralmente, eles adotam 400 gramas por semana para pacientes eutróficas, que aí, no fim, a gente tem um ganho de peso total na gestação de 11,5 a 16 quilogramas, tá bom? Então, a gente, 2021, usa como recomendação a orientação antiga da OMS, antes da nova atualização. Vamos para a questão 3, que também é referência à questão que nós vamos ter da gestação e já é uma questão desse ano, tá bom? Durante a fase gestacional, a alimentação da mulher exige alguns cuidados especiais. Com relação a esse período, assinale a alternativa correta. A gestante deve aumentar sua ingestão calórica em pelo menos 800 calorias dia em relação ao seu gasto total habitual, para suprir suas necessidades nutricionais e a do bebê. Aí, a gente também vai ver na letra B. Durante a gestação, a suplementação do ácido fólico é de extrema importância, pois esse nutriente atua na formação adequada do tubo neural do bebê, vamos lembrar da fisiologia, principalmente no terceiro trimestre da gravidez, quando a maioria das estruturas cerebrais são formadas. Letra C. A recomendação de ganho de peso durante toda a gestação para mulheres classificadas como eutróficas pelo IMC é de 8 a 12 quilogramas. No período gestacional, a mulher pode desenvolver diabetes gestacional, uma condição irreversível em que a doença permanecerá mesmo após o nascimento da criança. A alternativa correta é a do ganho, justamente a do ganho de peso gestacional, tá? E aí vamos ver o que está errado nas outras alternativas. Na letra A, quando ele fala a ingestão calórica da gestante deve ser de pelo menos, ou seja, no mínimo 800 kcal dia, que está incorreto. Vamos lembrar daquele adicional da gestação. Segundo trimestre, 340, terceiro trimestre, 454. Então, a gente não tem esse adicional todo de 800 quilocalorias, tá bom? Outro ponto em relação a essa questão. A gente sempre vai tentar pontuar sempre eles gostam, sempre a banca gosta de pegar tempo, trimestre e associar com estruturas formadas. Lembra que logo quando eu comecei que eu pontuei que tubo neural, formação, primeiro trimestre gestacional, por isso a necessidade de um bom aporte de ácido fólico? Tá aqui.
A letra B está errada justamente porque ele associa a formação do tubo neural ao terceiro trimestre, quando ele é formado no primeiro. Então, letra B é erradíssima. Na letra D, a gente fala que no período gestacional a mulher pode desenvolver diabetes. Correto. Uma condição irreversível, em que a doença permanecerá a mesma após o nascimento da criança. Não. A mãe tem total condições de, após o nascimento do bebê, voltar a ter seu estado metabólico normal e essa hiperglicemia que estava sendo gerada pela gestação retornar. Acontece sim de muitas gestantes evoluírem no diabetes depois do parto e mais lá na frente estabilizar ou não, ficar de forma crônica mesmo. E a letra C está correta, porque ela fala que a recomendação de ganho de peso para a gestante eutrófica é de 8 a 12 quilogramas. Aí a gente vai aqui lembrar da nossa faixa de recomendação, da nossa faixa de recomendação de ganho de peso atualizada pelo Caderneta de Gestante de 2022. Então, a gente vai lembrar gestantes eutróficas, que estão lá entre o IMC 18,5 e abaixo de 25, ganho de peso geral, classificado a reposição de ganho de peso, que é no total, vai ter de 8 a 12 quilogramas. Então, exatamente a margem de erro que eles colocaram na questão, atualizadíssima de 2024. Tá, gente? Vamos abrir para dúvidas, se vocês tiverem. Se não tiverem agora dúvidas, aí eu vou deixar o meu e-mail. Vocês podem mandar, podem entrar em contato, que aí a gente tira essa questão das dúvidas com vocês, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, deixa eu olhar aqui no chat. Temos alguma coisinha? Alguém? Muita informação, né? Eu sei, gente. É muita informação, é muito número, é muita coisa. Mas assim, foi só uma pincelada, só um pocket. E aí, durante as aulas, a gente vai ir desmembrando, ir falando aos poucos, vai ser mais fácil de compreender isso aqui, mas eu achei muito, muito, muito importante pontuar essa questão, sobretudo, dessa atualização, que sim é algo que eu estou apostando muito para que venha sendo cobrado em relação à disciplina de materno infantil, tá bom? Então, é assim, eu gostaria de agradecer vocês, tá bom? Por toda a atenção, por estarem às 10h15 da noite aqui, tá? Em relação a isso. E aí eu vou. Essa aula deve ficar salva, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar, tá bom? Sem problema nenhum, fico à disposição de vocês. Foi um prazer. Espero que nós possamos nos encontrar nas outras aulas, tá? E vai ser uma honra continuar seguindo vocês e passando por toda a parte de materno infantil nessa jornada da residência, que é uma jornadinha assim, a gente sacrifica, 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 quando consegue passar, vai dar, passa, a gente consegue nosso título de especialista, e aí é uma jornada incrível, tá? Então, meu muito, 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 muito obrigada a vocês, e a gente se vê nas próximas aulas, tá bom? Então, prazer, prazer estar com vocês, vamos lá, vamos descansar, vamos dormir, e aí, e aí a gente. Deixa eu ver. Tá aqui. Aqui. Regina Paula, eu que agradeço, Evelyn. Obrigadinha, tá? Então eu fico à disposição de vocês. Boa noite, gente. Tchau, tchau.